Que as palavras dos meus lábios e que também o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor, minha rocha e minha fortaleza. Amém. Quando eu estava preparando a pregação essa semana, me aconteceu um negócio bem interessante. Eu tenho mais de 25 anos de ordenação, o pastor Manfredo me ganha aqui de números de ordenação. Quantos anos já de ordenação, pastor? 54. Né? Mas 25 já é bastante também, né? Para mim já é um monte. E é interessante que quanto mais a gente se aprofunda no texto bíblico, mais a gente é surpreendido. E não sou eu só que estou falando isso, mas nós estamos pregando a palavra que não muda há mais de 2000 anos. E apesar de todo esse meu tempo de pregação, eu me deparei com um texto e pela primeira vez vi coisas nele que eu não tinha visto e já li ele um monte de vezes. E aí pensei que quem sabe isso se aplicasse também a vocês. E eu gostaria de refletir um pouco com vocês sobre o texto de Êxodo, que eu vou ler. Êxodo, que fala do faraó e também fala um pouquinho de Moisés. O rei do Egito, faraó, ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteiras às hebreias, examinai, se for filho, matai-o, se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito, antes deixaram viver os meninos. Então o faraó chamou as parteiras e lhes disse: por que fizestes isso e deixastes viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas, e antes que lhes chegue a parteira, já deram à luz os seus filhos. E Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho, e vendo que era formoso, escondeu por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calefatou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no corriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo-o, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha do Faraó: leva esse menino e cria-mo. Pagar-te-ei teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: por que das águas o tirei? Até aqui a palavra bíblica. Quando a gente escuta essa palavra aqui, e é por isso que eu acho que eu deixei passar essas coisas tão importantes, a gente já pensa no Moisés, né? Ele estava aqui no cesto, virou príncipe do Egito, porque era filho da filha do faraó, e a gente pensa: depois ele vai se tornar aquele cara que vai tirar todo mundo ali daquela escravidão, vai ser o Moisés, não vai ser qualquer um. Ele é o cara que com o seu cajado vai lá e diz: ó faraó, liberta o povo, porque senão Deus vai ficar enfurecido, vai ficar triste. Aí o faraó não escutava, e daí ele fazia aquelas coisas, né? As pragas vieram, e tudo isso que vocês já conhecem, né? E ele se torna esse grande de Israel, conduz esse povo, com muita dificuldade por 40 anos no deserto, para a terra de Canaã, a qual ele não chega, porque ele morre antes, só à vista de longe a terra de Canaã. Bom, quando a gente olha a história a partir do grande Moisés,
a gente esquece certos detalhes que são condição necessária, pressuposto básico para que Moisés seja Moisés. Por exemplo, a história dessas duas mulheres, dessas duas parteiras. Não é só no Evangelho que as mulheres vão lá e fazem com que os discípulos se acordem e entendam que houve uma ressurreição depois da semana de Páscoa. A gente começou agorinha, né? A gente escutou na quinta-feira santa, na sexta-feira santa, no sábado, no domingo, né? Nós temos aí a história de Cristo. O Evangelho de João hoje relata também pessoas que estavam com ele, não entendiam e não criam também naquilo que estava acontecendo. Ou seja, perderam também os detalhes. Essas mulheres aqui, nós não estamos falando de qualquer rei. Nós estamos falando do rei do Egito, do faraó. Esse cara era a pessoa mais poderosa naquela região. E ele disse para elas, duas parteiras, mulheres, que não tinham direitos naquela época. As mulheres nessa época, se o marido morresse, elas ficavam viúvas. Não é por acaso que a Bíblia sempre diz assim, ó, deem uma atenção especial aos órfãos e às viúvas. Porque quando o homem, o patriarca da família, morre, a mulher fica sem nada. Ela tem que sair da casa. Os irmãos ficam com tudo. Então tem uma viúva e tem os órfãos. Por isso que a Bíblia fala, cuide dos órfãos e das viúvas. Vocês estão olhando para os órfãos e para as viúvas? Esse é o porquê. Então, essas duas mulheres sem direito, quase nada, mentem para o faraó. Mentem para salvar vidas. Vocês imaginem na cabeça dessas mulheres essa ordem. Mulheres que dão vida, as parteiras, aquelas que ajudam a dar a vida. E quem é mãe, quem é pai aqui, sabe que esse momento é mágico quando a gente tem o filho da gente nas nossas mãos. Essa vida que está ali nova e que a gente não sabe muito bem nem como lidar, nem como segurar, porque a gente tem medo de... Para essas, ele pede que elas matem os meninos. E elas fazem uma rebelião civil aqui. Elas dizem assim, elas nem dizem nada, elas simplesmente agem. E aí quando ele coloca elas na parede, elas mentem, elas falam assim, olha só, faraó, quando a gente chega lá já nasceu, e daí não dá para a gente fazer nada, porque aí seria assassinato, porque ele queria fazer a coisa escondida, ó, as parteiras vão lá e dizem, nasceu morto, ó, mataram, porque a mulher está ali no parto e tal, não. Então, é um negócio que a gente, os teólogos, e eu sou bem orgulhoso da minha inteligência, e Deus de novo vem para a gente e quebra o nosso egoísmo, quebra a nossa soberba. Ele quebra a gente para mostrar que, olha aí, Leandro, 25 anos de ordenação e tu deixou passar essa coisa tão importante, sem as parteiras hebreias. E é interessante também que eu fui olhar no hebraico, parteiras hebreias, no português parece que elas são parteiras hebreias, né? No hebraico não dá para distinguir se elas são parteiras dos hebreus ou parteiras que vão aos hebreus. É interessante esse negócio no texto hebraico, não dá para distinguir. No português foi traduzido assim e parece que elas são hebreias. Eu desconfio que elas não sejam. E essas mulheres se colocam contra o maior homem daquela época e não fazem aquilo. Mantêm a sua integridade, temem a Deus, e olha só, não tinha tábuas dos mandamentos, mas elas sabiam que matar é pecado. Não tinha uma tábua dizendo assim, não matarás. E elas o fazem, elas não deixam esses meninos morrerem. E por conta disso, por conta da ação dessas mulheres que temeram a Deus, nasceu esse menino, cresceu esse menino, e depois vai se tornar aquele... A história, o mundo, que nem os jovens falam agora, o mundo não gira, capota, né? Pois é, o mundo capotou aqui. O mundo capotou. O filho da filha do faraó lá, ele vai ter
Ele vai ser príncipe do Egito e ele vai libertar esse povo do próprio faraó. Ele é grande. O que eu quero dizer para vocês é que Deus, Ele está nessas coisinhas, nessas pequenas histórias do dia a dia. Ele está na família de vocês também. Ele está agindo nas pequenas coisas que vocês fazem no dia a dia. E a gente fica esperando grandes coisas. A gente fica esperando que aconteça um milagre grande e Ele está agindo nas pequenas coisas. Por que a gente escolheu isso? Por que a gente escolheu aquilo? Se a gente escolhe alguma coisa, a gente vai ter consequências disso. E eu lembrei da minha mãe, quando eu estava lendo esse texto, porque aos 13 anos, no meu bairro, a gente era pobre pra caramba, toda a gurizada não queria mais estudar, porque estudar era chato. E todo mundo queria trabalhar de engraxate, fazer alguma coisa. Tinha uma fábrica de pipoca lá, que a gente enchia pacotinhos de pipoca. Sabe aquela pipoca que a gente compra hoje, assim, aquela pipoca de milho, aquela doce? Pois é. E aí todo mundo queria trabalhar, e eu terminei a 8ª série, ia entrar no 2º grau, que era 2º grau naquela época, não era ensino médio, hoje é ensino médio. E aí eu falei para a mãe assim, mãe, eu não quero mais estudar, chega. Todos os meus amigos querem trabalhar, e eu também vou trabalhar. Daí a mãe, bem tranquila, falou assim, pode trabalhar sem problema, né? Mas tu vai continuar estudando. E não teve discussão. Ela só falou isso. Não teve discussão. E aí eu quis falar alguma coisa, daí ela disse assim, e também não vai estudar de noite, porque de noite é só uma bagunça, ninguém estuda, vai continuar estudando de manhã. E não teve discussão. Ela falou e falou. Eu não tinha nem o que dizer, eu era um guri de 13 anos, não tinha nada. Aquela decisão dela, em relação à minha vida, porque ela sabia o valor da educação, salvou a minha vida. Então vejam, Deus vai agindo na história através dessas pequenas coisas. Quando a gente fala dos milagres de Jesus, quais foram os milagres dele? Ele salvou Maria Madalena de tantos demônios? Ele fez com que o cego visse, com que o coxo andasse? Qual é o grande milagre? Ajudar pessoas. Ajudar pessoas. E os discípulos e as discípulas que estavam próximos dele não entendiam isso. Eles achavam que era para vir o Messias que ia libertar Israel e não libertou coisíssima nenhuma. Jesus queria libertar as pessoas do próprio egoísmo e desse amor ao poder. Porque há duas coisas que nós confundimos. Amor ao poder e poder do amor. E os cristãos estão do lado do poder do amor. E ele é frágil. E na história ele se mostra quase sempre como aquele que perde. Nós cristãos somos contra a violência, nós somos contra as armas, nós somos a favor da paz. E quem tem poder no mundo? Nós acabamos de falar no Kiri, são as guerras, são os homens das armas, que matam, que judiam das pessoas, que matam crianças, que matam mulheres, que matam civis. E todas as guerras têm um objetivo, o roubo. Ninguém é honesto para dizer que a guerra inicia por conta do roubo. É por conta de terra, é por conta de poder, sempre é assim. E o poder do amor é distinto. E ele entrou num burrico em Jerusalém, Jesus, semana passada, e o pessoal não percebeu, num burro, não num cavalo de Roma, branco. Aliás, me incomoda as imagens que nós temos hoje de Cristo em muitas igrejas, Cristo com uma túnica branca e com uma túnica vermelha em cima, que é a roupa do Senado romano. Jesus nunca usou uma túnica vermelha do Senado de Roma. Jesus nunca foi um romano. Jesus nasceu na Palestina, foi um judeu. Quem matou Jesus foi o poder religioso, os sacerdotes da época. Aliás, hoje, os poderes religiosos, os pseudo-pastores querem muito poder também. E querem dinheiro, enganam a população. Pseudo-pastores, pseudo-profetas, enriquecem às custas do povo. Então, o poder religioso matou Jesus e Roma, o poder político. Esses dois poderes mataram Jesus. E ele queria mostrar a podridão disso.
E ele veio para nos mostrar um outro caminho. Só que o caminho é difícil. É difícil porque Deus diz para nós, e Deus diz para ti, para cada um de vocês que hoje está aqui, ame. Ame quem? O teu próximo. Quem que é o teu próximo? Der Nächste, o próximo que tu encontrar. E ele não diz para nós aqui, olha, ame se o próximo for branco. Ame se o próximo não for gay. Ame se o próximo não for indigente. Jesus não coloca uma condição aqui. Jesus diz, ame, sem preconceito. Quem vai julgar, hein? Nós não somos chamados a julgar. Ele não diz assim, ó, vocês julguem. Não, o imperativo não é de julgamento. O imperativo é de amor. E esse critério que o Evangelho nos dá, ele é difícil. Ele é difícil porque o próximo que a gente vai encontrar, a gente não pode escolher quem é. E a gente deve amar. E nós colocamos sempre condições ao amor. É que nem aquela pergunta que o cara fez, pois é, mas quem é o meu próximo? Vinha descendo, né? Jesus conta uma parábola. Não tem ser, é o próximo. Então vejam, a pregação hoje se resume a isso. Nós temos um critério, os cristãos e as cristãs, que creem em Jesus Cristo, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento, tem um critério, é o amor. O amor é um critério. Nós temos também uma direção. Ele nos dá. Não é o reino, nós caminhamos em direção ao reino, mas não é o reino ainda. A direção é o próximo. É vocês, eu encontrei vocês hoje aqui, vocês são os meus próximos. Quando eu sair daqui, quem sabe eu encontro uma outra pessoa. Então nós temos um critério. Não é o julgamento, é o amor. Nós temos uma direção, que é o nosso próximo, e nós temos um fundamento. Quem é o nosso fundamento? Cristo. Ele disse. Não fui eu que disse. Não é o pastor Leandro. Não é o presidente da comunidade. Não é o pastor Manfredo. Não são vocês. Quem são vocês para dizer quem é o fundamento? Quem sou eu para dizer quem é o fundamento? O fundamento não vem de mim. Então vejam, que coisa maravilhosa e que privilégio nós escutarmos a palavra de Deus. Nós temos um critério, que é o amor. Nós temos uma direção, que é o próximo, e nós temos um fundamento, que é Cristo. É isso. Então a pregação se resume, ame mais e julgue menos. Ame mais e julgue menos. E que Deus nos ajude nessa nossa caminhada em direção ao próximo. Porque não é fácil amar. Não é fácil. É preciso força de Deus, força do Espírito Santo para que a gente siga na direção que Ele nos colocou. Mas nós temos um fundamento. E é Ele. E o fundamento ressuscitou domingo passado. E Ele disse, vocês entenderam agora, o poder que eu estou dizendo para vocês que é o poder de Deus, é o poder do amor. Amor ao poder é vaidade. Amém. Na liturgia cristã tem uma partezinha depois